Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor da plataforma Gonçalves Dias, de matemática. Estão aqui no projeto Aprova Mais Enem nos Concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. Lembrando que a nossa apostila de nosso vídeo está no QR Code e na descrição aqui desse vídeo. Galera, vamos começar a falar um pouco de geometria plana, né? E nessa aula a gente vai tratar de problemas envolvendo círculo e circunferência, né? O que a gente tem que falar em relação a esses elementos da geometria plana, né? Meio diferenciar o que é um círculo de uma circunferência. Às vezes as pessoas falam como se fossem sinônimos e não são, tá? O que é uma circunferência? Como é que ela é formada? A circunferência é formada a partir de um ponto. Você tem um ponto fixo chamado de centro, né? E todos os pontos que estão a uma mesma distância em relação a esse centro, né? Se eu fizer uma reunião de todos os pontos que estão a uma mesma distância em relação a esse centro, essa linha forma uma circunferência, tá? Então, quando eu falo de circunferência, eu estou falando apenas dessa linha, certo? Que ela é formada dessa forma. Tá? O que cai nos concursos em relação a essa circunferência? Principalmente, pessoal, em relação ao comprimento da circunferência. Tá? Esse comprimento dessa linha, né? Olha, para você calcular esse comprimento, você usa a medida do raio, que é justamente essa distância do centro, qualquer ponto da circunferência. Na verdade, a maioria das fórmulas de círculo, de circunferência, você usa a medida do raio. Então, esse comprimento C, para você calcular o comprimento da circunferência, você usa essa formulazinha. 2 multiplicado por π, multiplicado pelo raio da circunferência. Esse π é um número irracional, ele vale aproximadamente 3,14. Então, muitas questões, ela aborda justamente o fato da gente calcular o comprimento da circunferência. Quando eu falo de círculo, pessoal, o círculo eu já estou falando da parte interna, não somente da linha, mas da parte interna. Então, círculo não se calcula comprimento, círculo se calcula área, tá? Então, caem muitas questões envolvendo aí a área da circunferência, certo? Então, você tem, se eu quero calcular esse espaço interno, se eu quero calcular a área desse círculo, eu uso essa fórmula aqui. A área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, é muito importante que você vai estudar circunferências, questões que envolvem circunferência e círculo, você lembre dessa fórmula aqui, que calcula o comprimento, e lembra dessa fórmula aqui, que calcula a área do círculo. Beleza? Agora, vamos ver como é que as questões envolvendo esses conceitos, elas são elaboradas, podem cair no conjunto. Então, vamos aqui para as nossas questões. Primeira, um cortador de grama elétrico tem um cabo plugado em uma tomada fixa rente ao solo no plano de um gramado. O cabo de energia mede 5 metros e o cortador tem uma lâmina que corta 1 metro de largura. Atualmente, ele corta, portanto, uma região no formato de um círculo de raio 6 metros, como ilustra a figura. Pretende-se usar adicionalmente um cabo extensor, de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área que corta atualmente. Qual a medida aproximada em metros do comprimento do cabo extensor? Olha só, pessoal, então vamos entender. Ele possui um cabo de 6 metros, né, que corta uma determinada área. Ele quer aumentar, fazer um cabo extensor para que ele possa cortar uma área o dobro do anterior. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular quanto ele corta anteriormente, né? O raio é 6, é isso? Então, se eu for saber quanto é essa área aqui, a área de um círculo, então lembrado é π, vezes o raio elevado ao quadrado, né? Então, você vai ter que uma área é igual a π, vamos substituir aqui o 6, o R por 6, né? Fica 6 ao quadrado. Então, você vai ter uma área aí de 36 π metros quadrados. Essa é a área que ele corta atualmente.
Ele quer aumentar para o dobro, ele quer saber o seguinte, quanto é que eu tenho que estender esse cabo para que eu possa cortar não uma área de 36, uma área de 72. Então eu tenho que saber qual o raio, né, desse novo círculo que cobre uma área de 72. Tá? Então você tem que a área é igual a π vezes o raio ao quadrado, certo? Nessa situação eu tenho a área e quero o raio. Então você vai substituir o A por 72π, para encontrar o raio referente a essa área. Então você vai ter 72π igual a π vezes o raio ao quadrado. Certo, turma? Olha só. Então, turma, posso cortar esse π com esse π. Você vai ter que o raio ao quadrado igual, vamos para cá, raio ao quadrado igual a 72. Certo? Então o raio, novo raio, vai ser igual a raiz quadrada de 72. Turma, eu posso, né, arrumar um pouquinho 72, já que não tem uma raiz exata, eu posso escrever o 72, 2 multiplicado por 36. Posso? Tranquilamente. E o que acontece? Você extrai a raiz quadrada de 36 e deixa o 2 dentro da raiz. Então, o novo raio vai ser igual a 6 raiz de 2. Se você considerar que a raiz de 2 vale aproximadamente 1,42, né? Vou colocar aqui 1,4, fazer um valor aproximado, já que a questão pede um valor aproximado, o novo raio vai ser de quanto? 8,40 alguma coisa, 8,4, vamos dizer assim. Ora, turma, então olha só, o raio vai passar de 6 para 8,4. Então, esse extensor tem que ser quanto? Aproximadamente 2,4, né? Vamos ver o valor mais aproximado disso nas nossas opções. Então, a resposta correta aí, o mais aproximado é 2,5. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, segunda questão da nossa lista. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, os quais giram sobre rodas em torno do centro de um pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Um pivô de 3 torres, T1, T2 e T3, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre as torres consecutivas têm como da base a torre T1, são iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa de 25 horas. Use 3 como aproximação para π. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2, T3 devem ser em metros por hora d. Olha, turma, então vamos prestar bem atenção. A torre T1, ele quer saber, no caso, a velocidade. Você sabe que velocidade é a distância pelo tempo. Essa torre T1, ele vai cobrir um raio de 50 metros. Então, para eu saber a velocidade dele, eu tenho que saber qual a distância que ele percorre em uma volta. Certo? Então, você vai calcular o comprimento dessa circunferência, que é 2π vezes o raio. Não é isso? Então, o que vai acontecer aqui? Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes π, que é 3, vezes o raio, que é 50. Ora, então você vai ter 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 50 dá 300 metros. Turma, para você saber essa velocidade, como a gente falou ainda agora, a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Ora, muito simples, você pega a velocidade, que é 300, né? Dividido por 25, você vai encontrar quanto? 12. 12
metros por hora, certo? Então, aí só pode ser a letra A, né? Você já poderia até finalizar. Mas vamos confirmar. A hora do concurso, você observa que na opção 2 você já mata a questão. Então, não precisa fazer todo. Não precisa toda a questão. Mas vamos ver, vamos testar essa situação aqui. Essa outra de raio 100, porque a distância entre outras é 50. Se o raio da primeira torre é 50, a outra vai ser 100. Então, vamos calcular o comprimento da segunda torre. Vai ficar 2 vezes o raio, que é 3, multiplicado por 100. É isso? Aí você vai ter um comprimento de quê? De 600 metros. Esse é o comprimento da torre 2. Ela percorre uma volta a 600 metros. Se eu quero a velocidade, basta você pegar os 600 e dividir por 25. Você vai ter uma velocidade de 24. Eu não vou perder mais tempo respondendo a questão, porque já dá para matar a resposta correta aí, a letra A. Certinho, galera? Beleza. Vamos para a próxima questão. Um ciclista A usou uma bicicleta com rodas de diâmetros medindo 60 centímetros e percorreu com ela 10 quilômetros. Um ciclista B usou outra bicicleta com rodas cujos diâmetros mediam 40 e percorreu com ela 5 quilômetros. Considere 3,14 como aproximação para π. A relação entre o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista 1 e o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista B é dado por, tá? Então ele quer fazer uma relação entre número de voltas. Galera, eu preciso saber quanto equivale uma volta, né? Tá? Então veja bem, ele percorreu, para eu saber quanto é uma volta, se o diâmetro é 60, para eu saber uma volta são quantos metros, eu preciso calcular o comprimento dessa roda. Porque cada volta que ele dá, ele percorre uma distância equivalente ao comprimento dessa roda. Tá? Então, qual a fórmula que calcula o comprimento? 2π vezes o raio. É isso? Eu nem vou substituir o π por 3,14. Porque como ele quer a razão, pode ser que esse valor cancele. Então você vai ter que o comprimento vai ser igual a 2 vezes π. No caso, o raio é a metade do diâmetro, né? Nós temos o que ali? 60, então o raio é 30. Então ele vai percorrer um comprimento de 60 π. Ora, a quantidade de voltas que ele vai dar V1, vai ser justamente a distância total dividido por uma volta. Tá? Ou seja, o 10 dividido por 60π. Ó, a mesma coisa eu vou fazer em relação ao ciclista 2. Vou calcular o comprimento que ele percorre e vou calcular a quantidade de voltas. Então, nesse caso aqui, ó, o comprimento aqui vai ser 2π vezes o raio, não é isso? 2πr, para saber quanto é uma volta. Então, o comprimento vai ser igual a 2 multiplicado por π, multiplicado pelo raio, no caso é 20, porque o diâmetro é 40. O diâmetro é metade, o raio é a metade do diâmetro, tá? Então vai ficar 20. Então você vai ter um comprimento aqui de 40π. Ora, o número de voltas aqui do ciclista B vai ser a distância total dividido pela distância referente a uma volta. Tá? Então vai ser o quê? 5 dividido por 40π. Certo? Só aproveitar aqui esse espaço. E vamos agora calcular o que ele está pedindo, né? O que ele pede na questão? Ele quer a relação entre o número de voltas efetuadas pelo ciclista A e o número de voltas efetuadas pelo ciclista B. Ou seja, quantidade de voltas do A sobre a quantidade de voltas do B. Certo? Então vai ficar como aqui, turma? Olha só. 10 sobre 60π dividido por 5 sobre 40π. Certo? Uma divisão de fração que nós fazemos
A gente conserva a primeira, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Fica 10 sobre 60π. Multiplicado por 40π sobre 5. Beleza? Aqui eu posso cancelar esse carinha aqui com esse carinha aqui. Eu posso cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Eu posso dividir o 10 com 5. Aqui o 10 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Eu posso simplificar o 4 com 6, dividindo os 2 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. O que sobrou, turma, depois de tantos cortes? 2 vezes 2 e 3 vezes 1. Então você vai ter que a razão vai ser o quê? 4 sobre 3. Certo? Então a resposta correta da nossa questão é a letra D de dado. Certinho, galera? Beleza, a questão também não foi muito fácil, né? Mas é assim mesmo. E vamos por último aqui para a nossa quarta questão da lista de hoje. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, vista de cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros e ocupam circunferências de raio 3 e 4 metros, respectivamente, ambas centradas no centro O. Em cada seção de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorrerá a mais que uma criança sentada no cavalo C2 em uma sessão? Use 3 como aproximação para π. Ora, turma, cada volta, já que é uma circunferência, cada volta, não é isso? Cada distância percorrida é dado pelo comprimento da circunferência. Uma volta que lhe dá é um valor referente ao comprimento da circunferência. Então, uma criança lhe dá uma volta numa circunferência de 4 metros de raio e a outra dá uma volta numa circunferência de 3 metros de raio. Então, para que eu possa calcular a distância que essas crianças percorreram, a primeira coisa a fazer é calcular o comprimento de cada circunferência, né? Que é a fórmula 2πr. Então, C igual a 2πr, a distância do cavalo 1, certo? Então, olha só. Então, o comprimento aqui vai ser 2. Ele pediu para considerar o π valendo 3, multiplicado pelo raio, que é 4. É isso? Então, você vai ter um comprimento aqui igual a quanto? 2 vezes 3 dá 6, 24. Galera, mas, lembrando que ele deu 10 voltas, né? 24 metros é uma volta só. Ele deu 10. Então, uma volta é 25 metros. Para saber o total de voltas, chamar total, eu tenho que pegar esse 24 aqui e multiplicar por 10. Cavalo 1. Então, você vai ter 240 metros. A criança que percorreu no cavalo que estava numa circunferência de raio 4. Vamos ver agora a distância percorrida pela criança que estava na circunferência de raio 3, certo? Mesmo procedimento. Comprimento é igual a 2π vezes o raio. Certinho? Substituindo os valores, C igual a 2 multiplicado por 3 multiplicado por 3. Né? Então aqui você vai ter um comprimento de 18. Certo? Ora, 18 metros uma volta. Foram 10 voltas, não é isso? Cada seção. Então o total, a distância total do cavalo 2 vai ser 180 metros. Pronto, turma, nós matamos a questão. A criança que estava nesse cavalo 1, que era a circunferência maior, ele rodou quantos metros a mais em relação à criança que estava no cavalo 2? 60 metros, né? A diferença entre 240 e 180, certo? Então, a nossa resposta aí é a letra B de bola. Valeu, galera. Até a próxima.